Que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Meus queridos irmãos, nós vamos aqui começar a segunda parte do estudo que nós estamos fazendo da série O Código da Bíblia. E nessa segunda parte do estudo sobre esse código que é o Evangelho, nós vamos finalizar, espero que nesse vídeo mesmo, o entendimento de que na época do Messias não era tão fácil como hoje identificar que o Messias iria morrer e depois voltar para estabelecer assim o seu reino eterno. Na primeira parte do vídeo nós vimos que nem o clero judaico, nem os discípulos, nem os apóstolos, nem o próprio João Batista, que profetizou que o Messias, Yeshua, era o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo, sabiam que ele haveria de morrer para poder depois voltar assim com o corpo glorificado para estabelecer o seu reino para todas as nações da terra, e o seu reino não passaria. Então, por que dito isso? Porque o próprio João, depois de preso, manda seus discípulos irem até o Messias para perguntar se ele era mesmo o Messias ou se deviam esperar por outro. E em vários pontos da Escritura, o Messias, já no final do seu ministério, que ele começa a advertir aos apóstolos, dizendo que ele havia de padecer para depois voltar e assim estabelecer o seu reino. E como nós vimos aqui, a tradução para a palavra evangelho no grego tem o mesmo sentido. Na Septuaginta foi traduzida o evangelho para as boas novas. Então ela tem o sentido tanto de evangelho, que é uma palavra em grego não transliterada, mas para dar um sentido de algo diferente daquilo que era no Antigo Testamento. E nós vamos ver essas contradições em todo esse estudo, que a gente já viu uma boa parte, e nós vamos agora finalizar verificando realmente o que nós estamos passando. Então, continuo dizendo, o Messias veio nos ensinar como guardar a Torá do seu pai, a lei do seu pai, que estava sendo sufocada com mandamentos de homens, colocando fardos pesados para o seu cumprimento, e por diversas vezes criticada pelo Messias. Ou seja, o Messias, quando veio, ele não veio pregar um evangelho ou umas boas novas diferente da que foram pregadas pelos profetas e por Moisés, porque a própria Torá que nós vimos, a lei do Eterno, a sua palavra, é aquilo que é o Messias, que nós vimos que no primeiro código da Bíblia, o que é a palavra, nós vimos que o Messias é a Torá, a lei do Eterno feita em carne. Então, muitos que escutam esse vídeo estão estranhando. Por favor, não peço que vocês rechassem antes de verificarem essas informações no outro vídeo que nós temos nesse canal. E também, primeiro assistam o vídeo antes de vocês tomarem suas pré-definições, certo? Porque o que eu estou falando não digo de mim mesmo, eu estou falando segundo a palavra que nós estamos vendo nas Escrituras, tá? Por que eu digo isso? Ó? O Messias não veio criticar a lei do seu pai, porque, veja aqui, ó, o Messias relatando contra os escribas e fariseus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Opa! Tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Isso os escribas e fariseus estavam criticando os discípulos de Yeshua por não lavarem as mãos conforme a tradição dos anciões. Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento do Eterno pela vossa tradição? Ou seja, o Messias não estava mais colocando em peso de igualdade, como esses escribas e fariseus, os mandamentos de homens com os mandamentos do Eterno. Pelo contrário, o Messias está mostrando que cada um deve ser colocado no seu devido lugar. A tradição dos anciões pode ser transgredida assim. Agora, o que não poderia ser transgredido eram os mandamentos do Eterno, que era o que eles estavam fazendo. E os fariseus, vendo isso, disseram, isso já é em Mateus 12, 2, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Nota, né? Na Torá, na lei, no caso de necessidades físicas, é permitido se alimentar, desde que aquela atividade não tenha fins lucrativos. Logo, era lícito apanhar espigas e para saciar a fome.
Então, o que é que o Messias ensina? Não é que não seja lícito você comer no sábado, ou apanhar espigas no sábado, porque a Torá relata que o sábado tem um sentido para que o homem contemple a obra da criação. E qual é a coroa da obra da criação do Eterno? Não é o homem? Então você deve contemplar o que foi que o Messias fez para nos ensinar no sábado. Eu queria, dessas pessoas que dizem que o Messias transgrediu o Shabat, eu queria que elas mostrassem na Torá os textos sobre o que é o Shabat, o que se deve ser feito nele, e essa transgressão do Messias. Porque o que nós vemos é que o Messias transgrediu a tradição dos anciões, que não é um mandamento da Torá, e sim mandamento de homens, aos quais Paulo veementemente criticou em suas epístolas. Logo, nós verificamos o seguinte também, né? Que não há essa transgressão do Messias, e até porque, pensem comigo, se o pecado, segundo 1 João, capítulo 3, versículo 4, está no Novo Testamento, a definição para o pecado é transgredir a lei de Deus, transgredir a Torá. Então, logo, se o Messias transgrediu a Torá, ele se encaixa com um falso profeta, que está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 13, que relata que se alguém aparecesse fazendo sinais e prodígios, que é o que o Messias fez, e viesse e dissesse para fazer ou seguir outros deuses, ou seja, outras instruções, além da que o Eterno colocou, esse era considerado falso profeta e deveria morrer. Então, Paulo também relata que se alguém entregar outro evangelho, ou seja, outro mandamento, além do que foi pregado para aquelas pessoas de Gálatas, deveria ser amaldiçoado. Porque Paulo entregou as mesmas boas novas que o Messias, que entregou as mesmas boas novas dos profetas. Então nós vemos que eles acusavam de transgredir o sábado, de fazer o que não é lícito no sábado, por causa da tradição dos anciões. Porque eles criaram várias normativas que não era possível fazer no sábado. Mas isso não era transgressão no sábado. Tá? Não vou me alongar muito nos ensinos do Messias, nesse caso, né? Mas ele veio nos dar o pleno entendimento das Escrituras conforme e confirmar que só a palavra do Criador, ou seja, a Torá, os mandamentos, tem o poder para salvar. Não é a tradição dos anciões, mandamentos de homens, que é a mesma coisa, que os judeus haviam colocado em peso de igualdade com os mandamentos do Eterno. Tanto que os apóstolos criticavam essas práticas. Então o que aconteceu? Esse estudo que nós vamos fazer, que estamos falando agora, está visto parcialmente. Nós vamos entrar no próximo código da Bíblia, será as obras da lei e debaixo da lei. E nós vamos ter a total compreensão dos motivos de cerca de 80% das epístolas do apóstolo Paulo. E nós vamos identificar que a maior batalha de Paulo era contra o partido da circuncisão, que foi o motivo dessa primeira Assembleia de Jerusalém, que, pense comigo, o Messias foi morto pelo clero judaico da época. Esse clero judaico, depois que o Messias morreu, eles se arrependeram ou foram dissipados? Não, né? Então, o que é que aconteceu? Será que os apóstolos continuaram a ser perseguidos por esses escribas e fariseus que, depois da morte do Messias, intensificaram a luta contra a pregação do Messias? Evidentemente que sim. E a doutrina que o Messias tanto criticou, que a gente acabou de ver em pequenos versículos, a gente tem várias e várias parábolas e mais parábolas em cima, contrária à doutrina das obras da lei, que era que os mandamentos, por você praticar uma maior quantidade de mandamentos, o Eterno estaria obrigado a lhe salvar por conta das suas obras. Onde, na Torá, nós vemos o quê? Que a promessa da salvação foi dada a Abraão antes mesmo dele praticar qualquer obra. Então, primeiro o Eterno dá a promessa, depois ele exige uma fidelidade à sua palavra. Então, essa é a sequência. O que é que os escribas e fariseus fizeram? Trocaram, inverteram a sequência. Colocaram primeiro as práticas, que depois de você praticar, você seria salvo. Já o Messias e os apóstolos nos ensinam que o Messias veio para nos purificar os nossos pecados, e depois da morte para o pecado, que é a transgressão da Torá, nós devemos renascer para a obediência ao Eterno. Isso a gente viu hoje em Romanos capítulo 6,
que é uma comparação perfeita que o apóstolo Paulo fala, que depois de mortos para o pecado, nós devemos renascer para a observância da Torá. Certo? E dizendo, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo o Eterno me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Opa, palavra do Evangelho. O que é que Pedro foi pregar para aqueles homens? A palavra do Evangelho. E essa palavra do Evangelho, nós temos que entender, como a gente já viu no outro estudo, é a palavra das boas novas, tá? E crescem. E o Eterno, que conhece os corações, lhes deu testemunho e dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez a diferença alguma entre eles e a nós, purificando os seus corações pela fé, pela fidelidade. Agora, pois, porque tentais ao Eterno, pondo servis aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Pedro não está falando da Torá. Pedro está falando, sim, da lei de homens, mandamentos de homens, que era justamente o que eles estavam pregando. Por quê? Nesse concílio estava também o apóstolo João. E nós vamos verificar que João fala sobre a Torá, certo? O que é que João fala sobre a Torá? Vamos lá. 1 João. Pedro disse que era um mandamento pesado. E João estava lá no meio. Será que João concordaria? Porque João diz, porque este é o amor do Eterno, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Opa! Os mandamentos do Eterno não são pesados, mas o apóstolo Pedro falou aqui nessa frase, dizendo que os nossos pais não podemos suportar esse fardo pesado, tentando ao Eterno, pondo serviço aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então, qual é o jugo do Eterno? A sua Torá. Qual é o jugo dos homens? Mandamentos de homens como Talmud, Midrash, Cabala, que era o que imperava na época. E hoje nós temos as religiões evangélicas colocando jugos e mais jugos em cima dos homens, que também eles não podem suportar. Certo? Então, aqui Pedro falou do Evangelho. Da minha boca a palavra do Evangelho. Pedro pegou o Evangelho. Então vamos aqui a sua epístola. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver o que Pedro achava que era o Evangelho. Porque nós não podemos dizer que o Evangelho, como a gente está vendo em toda a primeira parte do estudo, não é que o Messias veio para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, que ele morreu, ressuscitou, ele morreria, ressuscitaria e que estaria à destra do Pai, quem cresce seria salvo. Não era isso que o Messias estava pregando. O Evangelho era a Torá. E segundo isso que eu estou dizendo, Pedro teria que ter pregado a Torá. E nós temos que saber de Pedro se realmente é isso, se isso é verdade o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, Pedro fala o seguinte, sendo de novo gerado, primeiro o seguinte, vamos lá. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. E o que é a verdade? Segundo o Salmo 119, que é um versículo que todo mundo conhece, versículo 142 e versículo 160, fala que a tua lei é a verdade. Certo? Então, nós temos que entender que a lei do Eterno, a Torá, é a verdade. E no verso 160, ele diz que as tuas ordenanças são justas desde o princípio. A tua palavra é justa desde o princípio e a tua lei é a verdade. Nós vamos abrir aqui para a gente confirmar direitinho e ler todos esses dois salmos. E nós vamos compreender que como é que a gente pode obedecer a essa pregação do Evangelho dizendo que Cristo morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Que obediência há nessa alegação? Mas se a gente dissermos que a obediência aos mandamentos divinos
essa sim é que vai purificar nossas almas. Por quê? Olha o que Pedro diz. Ó. Olha o que pode purificar nossas vestes. Ó. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Primeiro ponto. Vamos lá. Qual é a função que Pedro está dizendo qual é a obediência ao quê? À verdade. Então vamos lá. Obediência à verdade. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. E diz aqui, ó. No versículo 160 fala: a tua palavra é a verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E nós vamos ver o seguinte, ó. Que a obediência a essa verdade, tá? A obediência a essa verdade, perdão, purificando as vossas almas pelo Espírito a obediência à verdade. Então, vamos ver se a Torá tem essa função também de purificar o caminho da pessoa, a alma, certo? Então diz, ó. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E nós vimos que a palavra do Eterno é a Torá, é a verdade, e que essa verdade dura para sempre. E nós temos que o quê? Que purificar o jovem o seu caminho, que é a mesma coisa que Pedro está falando aqui, que essas pessoas que estavam obedecendo à verdade, obedecendo à Torá, purificaram as suas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Para nós confirmarmos se a palavra do Eterno é a verdade mesmo, nós vamos observar em outro texto. Santifica-os na tua verdade. E olha o que o Messias diz o que é a verdade. Ó. A tua palavra é a verdade, ou seja, a tua Torá, os teus mandamentos. Eu, que é o que ele diz, ele é a verdade. Ele é a Torá, a palavra de Deus feita em carne. Então o próprio Messias confirma essa argumentação. Então nós sabemos disso, que como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Então, nós sabemos que Pedro está falando justamente dessas coisas quando ele diz, ó, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Obedecer ao quê? À Torá do Eterno. Para o amor fraternal. Por quê? O amor da Torá não é fingido. Você tem que guardar os mandamentos por amor ao Eterno. E esses mandamentos, esse amor, não é como um amor romano, que você diz amar, isso, aquilo, outro, e não faz nada para demonstrar esse amor. Porque na Torá, por exemplo, há mandamentos, como João Batista estava ensinando, como a gente viu na primeira parte do vídeo, eu recomendo que os irmãos assistam, que se você vê uma pessoa passando por dificuldade, você deve dar sem medidas. Então, nós continuando aqui, veja o que a palavra diz. Ó. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, ou seja, de mandamentos de homens, mas da incorruptível, ó, pela palavra de Deus. E nós vimos que a palavra de Deus é a Torá, viva, que permanece para sempre. O que foi que a gente viu lá no Salmo 119, versículo 160? Que a palavra permanece para sempre. Mas Pedro utiliza o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 8, que ele diz o seguinte, ó, porque toda a carne é erva, e toda a glória do homem, como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É exatamente o que o Salmo 119, verso 160, está dizendo. E veja o que Pedro diz para confirmar tudo. Ó. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E eu pergunto, o que era a palavra de Deus para o profeta Isaías? O que era a palavra de Deus para o profeta Isaías? Ora, era a Torá, os mandamentos do Eterno. Tanto que o próprio profeta, a gente vai ver aqui na própria passagem do profeta, para confirmarmos o que nós estamos dizendo, ó, seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Eterno subsiste eternamente. Então, aqui diz, ó, tua Sião anuncia as boas novas. Olha aí, ó. O Evangelho. Tu, ó Sião, anuncia as boas novas. Por quê? A palavra diz que de Sião sairá a lei. Não é isso?
e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Ou seja, o que é anunciar as boas novas? Anunciar a Torá, anunciar os mandamentos. O que é que Isaías está dizendo nesse contexto que Pedro citou? Que esse evangelho, que essa palavra que foi evangelizada por ele, olha aqui, foi as boas novas que foi pregada a Torá. Então, voltando para o estudo, irmãos, nós vamos ver aqui, ó, nesse contexto, por muitas vezes mal compreendido, veremos a explicação sobre esse fardo pesado. Temos que entender que os motivos que faziam os novos discípulos ficarem temerosos com relação aos judeus, que os afligiam com relação à circuncisão, no caso, a gente tem que entender primeiramente qual é esse ponto, né? Primeiro ponto, eles diziam que para serem salvos precisavam fazer a circuncisão conforme o rito de Moisés. Mas Moisés, né, que eu pergunto, mas Moisés não ensinou nenhum rito. Inclusive a Bíblia diz que no deserto os que nasceram não foram circuncidados por Moisés. O que é que eu estou dizendo? Que Moisés não ensinou nenhum rito. Não existe na Torá nenhum rito de Moisés de circuncisão. Isso é, na verdade, mais uma lei tacanote rabínica. Certo? Esse rito de Moisés foi mais um mandamento de homem ensinado pelos fariseus que faziam a circuncisão de uma forma diferente e irreversível, citado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 18. Deixa eu colocar aqui esse texto para a gente verificar, para não haver dúvidas, né? 7,18 diz o seguinte, ó. Alguém é chamado estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém é chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Como assim? Veja só. Alguém é chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Como alguém pode reverter uma circuncisão? Pois os judeus, meus amigos, inventaram isso. Na época lá dos gregos, quando Antíoco Epifânio invadiu, que é o que eu vou explicar aqui, vamos ver se está aqui mais abaixo, ó, que tinha por motivo que os judeus da época, da invasão grega, para participarem das arenas esportivas, revertiam a circuncisão para não serem considerados por mutilados pelos gregos, que cultuavam o corpo e praticavam esportes completamente nus. Logo, essas seitas da circuncisão, que Paulo chama lá em Tito de partido da circuncisão, que Paulo tanto combateu, afligiu os novos convertidos com esses ensinamentos de fazer a circuncisão rabínica, que os apóstolos já chamaram de fardos pesados, criticado pelo Messias em Mateus 23. Para fazer essa circuncisão com o rito de Moisés, os novos convertidos teriam que se converter ao judaísmo tradicional da época do Messias, e depois disso seriam circuncidados. Logo, participaria dos mesmos costumes que o Messias e os apóstolos tanto combateram. Por isso que os apóstolos foram contra essa doutrina, porque para eles serem circuncidados conforme o rito de Moisés, eles teriam que obedecer, consequentemente, a lei oral, que era o Talmud da época. Voltando ao assunto, veremos. Peço que depois dessa explicação, os amados leiam o capítulo 1 de Gálatas e entendam que Paulo tinha um evangelho misturado de homens. E que depois... que Paulo tinha um evangelho misturado de homens, exato. Paulo, quando começou a pregar, antes de ser revelado ao Messias, ele tinha um evangelho que era justamente o dessa seita da circuncisão. Né? E depois que, através do Messias, que lhe foi revelado que as tradições de homens deveriam ser jogadas fora. Isso está lá em Romanos também, que a gente leu hoje no Shabat, do capítulo 5 até o capítulo 8, fala só disso. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não foi segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Yeshua, ou seja, pela revelação da palavra de Deus. Quando você lê Jesus Cristo ou Yeshua, você saiba que Paulo está citando com uma analogia à palavra de Deus. Então ele não recebeu isso de homem algum, mas pela revelação da palavra de Deus. Essa revelação fez Paulo ver que os ensinos do Talmud, Midrash, Cabala, entre outros que fazem parte da base do judaísmo, eram esterco.
Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yeshua HaMashiach, ou seja, da palavra de Deus, o meu Senhor, pela qual sofri perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Mashiach. Em Gálatas 1, Paulo inclusive usa uma maldição prescrita na lei, ou seja, na Torá, para alguém que pregasse outro evangelho, além do que já estava posto pelo Eterno e ensinado pelo Messias. Paulo ensina, nós vamos de novo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou seja, outra Torá, outras boas novas, outros ensinamentos, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. E veja o que a lei diz, veja se não é a mesma coisa. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, ou seja, alguém que não confirmar, não disser que ela é válida, que ela é atemporal, ele é maldito, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Ou seja, se o Eterno mandou dizer isso, amigo, ele não muda, ele não volta atrás. Então, todo aquele que não confirmar a Torá é maldito, segundo o Eterno. Então, Paulo está confirmando isso. Ó. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, Paulo anunciou a Torá, a lei de Deus. Então, seja amaldiçoado. Sabendo disto, vamos entender com mais facilidade as cartas quase incompreensíveis do apóstolo Paulo, pois o mesmo em muitas vezes relata que a lei é boa. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum, mas não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia as corrupçências se a lei não dissesse não cobiçará. Eis que tu que tens sobrenome judeus, veja isso aqui em Romanos, é impressionante. Veja só. Eis que tu que tens sobrenome judeu, repousas na Torá, na lei de Deus, e te glorias no Eterno, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Veja o que Paulo chama. Sendo instruído pela lei. Eu pergunto, as leis são as coisas mais excelentes? Segundo Paulo, sim. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabeleceremos a lei. Logo, a lei é contra as promessas do Eterno? De modo ou sorte alguma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O que é que Paulo está dizendo? Que o homem não pode ser justo diante do Eterno por praticar uma lei que, segundo o Messias, é uma obrigação de todos nós. Está lá em Lucas capítulo 17. Porque depois que nós praticarmos toda a justiça do Eterno, nós temos que dizer, somos servos inúteis, não fizemos nada mais do que nossa obrigação. Então, é isso que Paulo está dizendo, que a lei não tem o intuito de vivificar ou de justificar ninguém. A lei foi dada depois da promessa. E que você, após receber a promessa do Eterno, aceitar a promessa do Eterno, que está na Torá, inclusive, você creu na validade dela, porque para você crer na promessa, você tem que crer que a palavra de Deus não muda, porque a promessa está na Torá. Certo? A promessa foi dada a Abraão. E Abraão está onde? Na lei de Deus. Está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se você não acredita, diz que a lei foi abolida, você está dizendo que a promessa foi abolida. Então, Paulo está dizendo que a promessa não foi dada com a condição do homem guardar, mas o homem guarda porque é uma consequência da salvação. Ao mesmo tempo, vemos Paulo várias vezes criticando a lei, algo que leva a uma contradição, não? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Mashiach, para que sejais douto, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para o Eterno. O problema é que o problema não está em Paulo, e sim nos tradutores, pois depois de analisarmos tudo, vemos que existem 3 leis que Paulo relata em suas epístolas, que seriam a lei de Deus, que ele julga ser boa, que Paulo julga ser boa, a qual ele, quando fariseu, aprendeu juntamente com a tradição dos anciões, e depois que lhe foi revelada que apenas a lei do Eterno era válida, ou seja, a palavra de Deus, a Torá, o Messias, porque o Messias é a palavra feita em carne, era válida. A lei oral, chamada de tradição dos anciões, lei de homens, conhecida como judaísmo,
e a lei do pecado e da morte, que é a transgressão contínua da lei de Deus. Ou seja, o Messias veio nos ensinar como praticar a lei do Pai. Quando nós nos livrando das duas leis, tanto da lei de homens, quanto da lei do pecado e da morte, que é a transgressão contínua dos mandamentos do Eterno. Agora você entenderá porque foram escritas tais coisas como: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Veja o que Paulo diz para Timóteo, tá? Preste atenção e reflitam. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem fostes inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice, ou seja, desde menino, sabes as sagradas escrituras. Pergunta. Vamos lá. Vamos perguntar aqui aos irmãos que estão com papel e caneta anotando essa prova aí. Qual eram as sagradas escrituras no tempo de Timóteo? Se você respondeu o Novo Testamento, está errado. Se você respondeu o Antigo Testamento, acertou. Porque quando Paulo fala que Timóteo deveria permanecer nas Sagradas Escrituras, que ele aprendeu desde a meninice, ele está falando na Torá e nos profetas, porque os apóstolos ainda não sabiam que suas cartas virariam um Novo Testamento. Então, os evangelhos, inclusive, alguns foram escritos muito depois de Paulo ter escrito essa carta. Inclusive, Paulo manda que ele é bem claro que aprendeu desde a sua meninice. E veja o que é que essas Sagradas Escrituras, que os homens hoje dizem que foi abolida, o que é que Paulo fala sobre elas? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Yeshua HaMashiach, pela fidelidade que há na Palavra de Deus feita em carne. Toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Espera aí, que escrituras eram essas? Eu pergunto. As cartas de Paulo? Como Timóteo seria salvo e ensinaria algo que ele aprendeu desde a meninice? E como Timóteo usaria algo que ele aprendeu desde pequeno, se ainda não existia Novo Testamento? E como ele poderia usar apenas as escrituras, todas elas eu digo, se só existia o Antigo Testamento na época da sua meninice? Pois esse era o Evangelho eterno, as boas novas que Timóteo aprendeu, a lei e os profetas. Isso eu digo, irmãos, sem sombra de dúvidas. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não existe mandamento novo. Mas o mandamento antigo. Olha para aí. Que desde o princípio, desde Bereshit, desde Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer princípio, tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro e nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Como andar como ele andou? Se ele nunca transgrediu a lei. No verso 7 ele diz que não trazia mandamento novo, e sim apenas o que desde o princípio havia sido dito pelo Criador. Gênesis é igual a princípio, ou seja, os mandamentos que foram ensinados pelo Messias e pelos apóstolos não é nada diferente dos mandamentos do Eterno. Esse é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Em Apocalipse vemos o Evangelho do Eterno, o Evangelho eterno. E vi outro anjo voar pelo céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Vemos abaixo as únicas coisas que são ditas nas Escrituras que são eternas. Como eu botei aqui, em Isaías a gente já tinha visto, que cega-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. Segundo os teólogos, essa frase é mentira, pois Jesus aboliu a lei. Sim, observei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Isso está no Salmo 119, tá?
Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade, e tu fundastes para sempre. A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Em Provérbios: filho meu, guarda minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Veja, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como menina dos teus olhos. Ata nos teus dedos, escreve nas tábuas do teu coração. Veja aqui que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e multipliques. O Senhor teu Deus te abençoe na terra em que haver de possuir. Seria possível colocar todas as passagens que falam bem das palavras do Altíssimo? Seria impossível, né? Inclusive, fico triste de precisar fazer tal defesa, pois está evidente que o Eterno não precisa ser defendido, nem que seus justos juízos são para o nosso mal. O Eterno sempre nos deixou claro o caminho, nos falando por parábolas. E uma das grandes parábolas que ele nos deixou foi a sua lei, a sua Torá, a sua instrução, o Pentateuco, as leis mosaicas, que em todas as escrituras é conhecido como árvore da vida, verdade, água viva, pão da vida, caminho da vida, sabedoria, justiça, e também como boas novas, evangelho, e principalmente conhecido como seu Filho. Isso mesmo, o Messias é o Filho do Eterno, que é a sua palavra que se tornou em carne. Eis sobre os montes os pés dos que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, e ele é inteiramente exterminado. O Espírito do Eterno está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Eterno me ungiu, para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Elohim, e consolar os tristes. Aí eu continuo. Tu, ó Sião, anuncia as boas novas. Veja qual é a função de Sião. Sobe no monte alto, tu, ó Jerusalém, anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-te, não temas, dize a cidade de Judá, eis aqui o vosso Deus. Vemos que as boas novas sempre existiram, e eram felizes os que a anunciavam. Essas boas palavras foram ditas em alta voz pelo Messias, o único que trouxe a verdadeira interpretação da palavra do Criador. Eis que suscitaria um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu, o Eterno, ordenar. As palavras que ele falou não eram dele, e sim do Pai, por isso as palavras eram eternas. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Céus e terras, vejo que é eterno. Céus e terras passarão, mas minhas palavras, essas palavras são do Messias ou do Eterno, que disse que colocaria as palavras dele na boca do Messias? Céus e terras passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então, ficamos sabendo que o evangelho anunciado sempre foi o mesmo, desde Adão até o Messias. E quem não estiver nessa rocha será despedaçada, pois a palavra do Criador permanece para sempre e ninguém poderá desfazer a sua vontade. Algo que ele disse que era bom e que era a sua vontade não mudou nem mudará. Todos têm o dever de cuidar da sua salvação, não caindo em falsas doutrinas. Que o Eterno abençoe a todos, que vocês fiquem na Shalom do Eterno, e eu espero que esse estudo tenha edificado as suas vidas. Shalom, meus irmãos.